tarde a todos. Eu sou gerente da área de planejamento, da área downstream da Petrobras, e eu vou discorrer para vocês aqui um pouco sobre preço, né? E como a Petrobras lida com os seus riscos de negócio, muito vinculado a preço, no seu plano estratégico, e como exatamente estão os investimentos hoje, mas uma linha bem agregada na área de downstream. Ok? Então, vamos lá. Próximo slide, por favor. Aqui a gente passa, né? Perdão. Bom, isso aqui é um disclaimer, a gente apresenta sempre aí, certo? Bom, esse slide aqui mostra para a gente a evolução do Brent desde janeiro de 2010, e, basicamente, a história do Brent vinha se mantendo estável na casa dos $70 até mais ou menos setembro de 2010, quando o mercado se deu conta de que o crescimento que se apresentaria naquele ano de 2010 seria muito acima da média histórica. Nós temos uma média histórica normal aí de 1,5 milhão de barris por dia, e o mercado percebeu que aquele ano fecharia em 2.750.000, 2.800.000 barris. Isso aconteceu em setembro de 2010. A partir daí, começou uma escalada do preço do petróleo para os níveis da ordem de 70 para perto de 100, e isso foi substancialmente agravado no dia 9 de janeiro, quando começou o conflito lá no Egito. O Egito não é particularmente um produtor importante de petróleo, mas ele controla o canal, e houve uma série de especulações com relação aos impactos que isso teria no próprio Oriente Médio, já que todo mundo árabe começou ali um processo que hoje culminou no que se chama Primavera Árabe. E, em seguida ao Egito, nós tivemos o conflito da Líbia, né? A Líbia era uma produtora de petróleo leve, produzia 1.600.000 barris por dia, e, com o conflito, essa produção caiu a níveis substanciais, perto de 1.300.000 barris, e isso levou um aperto no mercado, né? E que gerou petróleos cruzando a linha dos $120 por barril ali para abril de 2011. Após isso, nós tivemos uma série de, vamos dizer assim, uma volatilidade bem grande no mercado, em torno da faixa, acima de 100, em torno da faixa de 110, 120. Essa volatilidade ela estava muito ligada à crise que aconteceu, obviamente, no primeiro mundo, né? Particularmente o caso da Grécia foi aqui um momento importante. Depois nós tivemos tentativas, inclusive do IEA, de liberação de estoques estratégicos para tentar amenizar a situação de preços elevados. Essa situação durou muito pouco. Em seguida vieram o rebaixamento dos títulos dos Estados Unidos, instabilidade econômica na Europa de uma forma geral. O fato é que o petróleo transitou em torno de 110, e nós chegamos aqui a janeiro de 2012 numa situação bem particular, em que houve um aumento substancial das tensões, particularmente no Irã, né? E houve também uma perspectiva, uma certa perspectiva, naquele momento, no início do ano, de que as coisas poderiam até melhorar. Daí o petróleo voltou a subir, atingindo o último pico, que vocês podem ver ali antes de abril. A partir de abril, desse pico, novamente, a questão econômica voltou à cena, novamente aí refluindo para uma situação que poderia haver uma perspectiva de piora, e também a questão do baixo consumo, né? Baixa taxa, baixo crescimento do consumo na China, chamando a atenção, né? É claro que, por trás de todo esse assunto de geopolítico e de demanda, também tem a questão da oferta, né? A Líbia, vocês verem que, durante todo esse período aqui, houve uma certa tendênciazinha, vamos dizer assim, de queda. Isso aí, o retorno da Líbia foi bem marcante, né? No entretanto, também, em janeiro de 2012, o mercado percebeu que alguns países, né, a Síria, o Sudão, o Iêmen, né, tiveram problemas na sua produção, 400.000 barris saíram fora do mercado. Também tivemos, no início do ano de 2011, problemas
no Mar do Norte, né, problemas de manutenção, que também tiraram uma substancial quantidade, cerca de 400 a 500 mil barris do mercado também. E isso tudo gerou esse quadro que vinha em declínio. Em 2011, se percebeu que houve essa pequena ruptura de produção e também a questão de que os países não OPEP também não corresponderam razoavelmente no ano de 2011, e isso contribuiu ainda mais para que houvesse esse último pico final aí. Então, esse é o quadro de evolução do Brent, conforme a gente tem observado nesses últimos anos. Bom, como eu disse, muito do preço do Brent tem sido puxado pela demanda mundial de petróleo. Essa demanda mundial de petróleo ela está ancorada nos países, basicamente os países em desenvolvimento. A gente tem, nesse caso aí, não os BRICS, mas os BICS, né? O Brasil, a Índia, a China e a Arábia Saudita, puxando bastante o consumo. E isso explica, em certa parte, né, a questão, por um lado, dos preços. E o outro lado, porque também, como eu já expliquei, que é também substancial, é uma variável explicativa muito importante, é a questão geopolítica, né? Da questão geopolítica deriva um ponto importante, que é o break-even dos países da OPEP. Esse break-even, vamos dizer assim, representa o aumento, né, necessário dos gastos sociais para manter a região equilibrada. E a gente pode ver claramente aqui que, de 2008 para 2011, o break-even de alguns países aumentou substancialmente. A Arábia Saudita, né, podemos ver aqui, o Bahrein, o próprio Irã subiu um pouquinho, o Kuwait subiu bastante, o Catar. Isso porque, com a Primavera Árabe, aumentou a demanda por gastos sociais nesses países. Bom, uma outra variável que explica, que tem estado, que está sempre por trás do preço do Brent, é a questão da correlação dele com o mercado financeiro. Alguém já disse aqui que há um desespero do capital por achar retorno, né? E a aplicação em petróleo é uma das formas de se diversificar, né, o investimento de risco. E isso tem acontecido. Dá para notar claramente aqui no final do gráfico que existe uma correlaçãozinha bastante grande aí entre o preço de Brent e o preço do S&P 500. Então, isso é outra variável que explica. Bom, como que a Petrobras trabalha dentro desse cenário de preços de petróleo e volatilidade? Bom, os fatores que a gente usa para mitigar esses riscos são, primeiro, trabalhar com cenários corporativos. Segundo, nós procuramos ter uma política de preço de longo prazo, considerando que nós somos, vamos dizer assim, praticamente, temos 100% do mercado brasileiro. A gente não internaliza a volatilidade de curto prazo, mas a gente procura manter o equilíbrio de preços no longo prazo, fazendo paridade internacional com os nossos preços derivados. A gente, hoje, está enfrentando, de forma muito positiva, o crescimento do mercado doméstico de derivados. É outro lastro que nos dá uma certa tranquilidade para fazer investimento. E nós somos uma empresa integrada. A gente tem internamente hedges naturais, a gente é longo em petróleo pelo AP e curto no downstream. E isso nos dá uma certa vantagem quando as margens ficam apertadas no downstream, a gente tem um preço um pouco mais alto no upstream e vice-versa. Então, essa é a forma que a gente lida. Aqui a gente tem as nossas premissas de preço de Brent dentro do cenário da Petrobras. Nós temos dois cenários corporativos, um de preço mais alto, em que, no longo prazo, ele se estabiliza a $95 por barril, e um outro de preço mais baixo, onde ele se estabiliza a $80 por barril. Então, dá para notar aqui que a gente está no terço inferior da faixa dos previsores. Esse é um cenário que nós consideramos razoavelmente, vamos dizer assim, bom e conservativo, para o volume de negócios que a gente está aplicando na companhia.
Esse gráfico mostra como tem sido a evolução do preço médio de realização dos derivados, a venda dos derivados nos Estados Unidos e o preço médio de realização no Brasil. A gente pode ver aqui que há um certo, vamos dizer assim, um certo descolamento entre os dois, mas numa conta média entre 2002 e 2010, considerando que a gente tem, em média, eu diria até que esse número é um número assim, Huffle Idea, nós temos em média $8 de frete entre o mercado, entre o Golfo e o Brasil. Então, se a gente considerar isso, se considerar os nossos dois principais derivados, que é o querosene de aviação e os dois principais derivados médios, que é o querosene de aviação e o diesel, nós estaríamos praticando, na média de 2002 a 2010, equalidade, quer dizer, nós estaríamos exatamente na paridade, e havendo recentemente, muito mercado tem reclamado disso, um certo descolamento no último ano do preço médio dos nossos derivados e a cesta de realização nos Estados Unidos. Fato que deve ser corrigido dentro dessa política de longo prazo. Bom, aqui é o nosso mercado. Os senhores observam que, basicamente, no ano de 2009, a elasticidade passou a ser maior do que 1. Nosso mercado, a demanda em relação à renda passou a ser, vamos dizer assim, teve um incremento significativo. O mercado de QAV é um mercado que tem despontado como um dos que mais cresce. Vocês terem uma ideia, de 2010 para 2011, o mercado de querosene de aviação cresceu 11%, entre 2009 e 2010 cresceu 17%, e se a gente pegar a média desde 2006, nós estamos falando de 10% de crescimento no mercado de QAV. Isso é substancial. No Brasil, hoje, todo mundo está viajando de avião, então isso realmente nos traz essa necessidade de suprir o mercado nesse nível, nessa taxa de crescimento. Com relação ao diesel, que é o nosso principal, nosso carro-chefe, nós temos aqui tentamos demonstrar aqui por que o crescimento do diesel tem sido tão forte. A gente também pega o diesel aí com 9% de crescimento entre o ano de 2011 e 2010, 9% entre 2008 e 2010 também, em 2009 e 2010. E se a gente pegar a média aí de 2006, a gente está falando de um crescimento de 5% ao ano. Isso se deve ao fato, a vários fatores. Os principais a gente pode ver aqui. A nossa matriz de transporte é muito concentrada aí em caminhões. Nossos caminhões têm uma idade relativamente alta em relação a outros mercados, principalmente o mercado americano. Portanto, a eficiência desses motores não é tão, vamos dizer assim, não tem sido muito tão boa, e isso tem contribuído ainda para aumentar ainda mais o consumo. Aqui também o crescimento do PIB da agricultura, bastante forte. A agricultura é um grande, vamos dizer assim, um grande puxador de consumo de diesel. Então, esses mercados, o mercado brasileiro tem se comportado dessa forma. A gasolina cresceu 25% no último ano. Esse crescimento da gasolina ele tem um outro fator, que é o problema na produção de álcool. A gente sabe que a indústria sucroalcooleira no Brasil está passando por uma dificuldade grande, que é o somatório de diversos fatores. Problema de investimento que se tem no setor. Nós tivemos também problema no mercado de açúcar, que o mercado de açúcar ficou com preço mais elevado, que desviou parte da produção para açúcar. E nós temos também problemas climáticos. Um ano choveu demais, o outro choveu de menos. Isso gerou problemas significativos aí na questão não de capacidade industrial disponível, mas gerou problemas de disponibilidade de cana. Então, isso levou a gente a uma situação em que a gasolina subiu 25% nesse último ano, mas nós estamos trabalhando dentro da companhia com flexibilidade operacional e nós conseguimos subir 12% a nossa produção de gasolina. Essas são ações possíveis que a gente tem tomado no âmbito da Petrobras, de minimizar o problema aí de aumento de mercado de gasolina. Bom, aqui mostra que o potencial de crescimento do mercado brasileiro ainda é enorme. Se a gente olhar basicamente aqui o consumo per capita, que é esse gráfico aqui,
o Brasil está praticando 4,9 barris por habitante ano, né? Ele vem crescendo, mas isso é bem menos, obviamente, que os Estados Unidos. A gente não pretende chegar a esse patamar, mas se a gente considerar os países da OCDE, a gente está bem abaixo. E se a gente olhar aqui o consumo total de óleo, como vem crescendo no Brasil, diferentemente do mundo, diferentemente dos países da OCDE e do próprio Estados Unidos. Isso dá para a gente uma certa certeza de que, no futuro, esse mercado vai continuar crescendo. Uma coisa importante e interessante que todo mercado questiona é se seria interessante construir refinaria no Brasil. O Brasil, depois eu vou mostrar mais à frente, nós estamos a 5.000 milhas do ponto do centro de refino mais próximo. Isso dá para a gente uma vantagem de frete, porque nós somos, além de grande mercado consumidor, produtores de petróleo. Essa é uma situação única e mesmo diferente da própria China, que não produz petróleo e consegue estar fazendo as refinarias. Mas aqui, no caso, se a gente fosse e não fizesse nenhuma refinaria e continuasse o processo de importação, nós teríamos um aumento significativo dos custos logísticos, cujo retorno de investimento é bem mais baixo que o próprio refino. E a gente vê aqui que nenhum país, poucos países, né, temos a Indonésia, o México, que está numa situação importadora bem grande, tem um índice de importação em relação à sua demanda da ordem que nós teríamos se não fizesse nada em 2020, 40% seria o índice, né? Bom, aqui é aquilo que eu estava falando, a gente tem um custo de frete de vantagem de levar o petróleo, porque se a gente produz o petróleo, não processa no Brasil e não vende no Brasil, a gente tem que levar ele para o mercado. O mercado mais próximo fica a 4,9 dólares por barril de frete, e depois nós teríamos que importar os derivados na diferença, que está mais ou menos a 2,8 dólares, de uma forma muito conservadora, porque tem custo de internação, todo mundo aqui sabe dos custos do Brasil, sabe da situação que é você trazer o produto e internalizar. Então, a gente está falando aí de 8 dólares de diferença em cima da margem de refino tradicional para a gente colocar e poder justificar os nossos investimentos em downstream. Esse aqui, então, é o quadro de investimentos da Petrobras. Aqui temos um quadro em que a gente mostra o investimento global da companhia, que é enorme, da ordem de 224 bilhões de dólares. 57% disso, obviamente, está em EIP, e 31% está na nossa área de refino, transporte e comercialização. Nós temos também 6% em gás e energia e 2% em petroquímica. Desse lado de cá, a gente dá a gente mostra nossos investimentos na área de refino e comercialização e transporte. 50% é na ampliação, são as novas refinarias que vão acompanhar o crescimento do mercado, pelas razões que eu já expus. 23,9% é o que a gente chama de atendimento ao mercado interno, porque o Brasil está aprovando a legislação de baixo teor de enxofre para os produtos de gasolina e diesel, e a gente, se não fizer isso, a gente tem que fechar as refinarias, porque não tem como produzir com o hardware que a gente tem, então nós temos que colocar unidades de tratamento para poder fazer para poder atender o mercado. Isso é uma coisa que é uma lei, a gente tem que atender, ou atende ou está fora. Então, aí a gente está hoje com diesel 1.800, estamos com diesel 500 ppm de enxofre, diesel 1.800, e já lançamos o diesel 10 ppm, o diesel 50 ppm. O diesel 50 ppm fica até o final de 2012, quando vai entrar o diesel 10 ppm, e a partir de 2013 nós não vamos ter mais o diesel 1.800 para as cidades do interior. Então, as capitais vão ficar, a partir de 2014, com diesel 10 ppm e o interior com diesel de 1.800 ppm. Então, esse é o quadro de investimento. Nós também temos uma certa quantidade de investimento aqui para melhoria operacional, manutenção, para otimização de processo. A gente tem a ampliação da frota, porque nós vamos passar a exportar cada vez mais óleo. E temos aqui também investimentos na área internacional, que atualmente tende a diminuir. Bom, esse é o quadro que a gente mostra a nossa produção, a carga fresca processada nas nossas refinarias e o mercado de derivados no Brasil. Nós temos para esse mercado, basicamente, aqui 2 cenários, um mais alto, como eu falei, e um mais baixo, né? E a gente quer que as nossas refinarias chegue em 2020 atendendo a média desse mercado aqui. Quer dizer, a gente deve ficar equilibrado, a gente não está fazendo refinaria para exportação, estamos fazendo refinaria para mercado interno.
O que acontece com a Petrobras, ela que até 1980 ela produzia apenas 181 mil barris de petróleo, e ela tinha uma capacidade de processamento muito acima disso, 1.300. De 1980 para cá, não foi feito nenhum investimento em downstream, em refino, nenhum. Quer dizer, a Petrobras se preocupou em aumentar a produção de óleo, nós saímos de 181 para 1.700.000 barris, e praticamente tivemos esse aumento de capacidade aqui para ampliação das refinarias, fato que já se esgotou, o que agora obriga que a gente tenha refinarias novas, até porque a gente precisa de refinarias mais eficientes para poder trabalhar a custos mais competitivos. Então, esse é o quadro, nós estamos com essas partidas previstas para 2013 da refinaria do Nordeste, que é o primeiro trem, de 115 mil barris, a refinaria, o segundo trem, em 2014, e o Comperj aqui no Rio de Janeiro. Depois nós temos duas refinarias Premium, a Premium 1 e a Premium 2, e o Comperj, e depois o segundo trem da Premium 1. O fato da gente estar fazendo refinarias no Nordeste é porque o mercado do Nordeste cresce as 2 vezes o mercado do Sudeste e do Sul, e também há um crescimento pelo Centro-Oeste, devido ao crescimento da agricultura, e a gente pretende trazer da refinaria do Maranhão, via ferroviária, prontando frete de retorno da Vale, os derivados que são lá produzidos. Então, esse é o quadro geral de investimentos. Eu agradeço e estou à disposição para perguntas. That's okay? Thank you very much.